Graça e paz, pessoal. Como que começa a ministrar no culto desse? Meu Deus do céu. Amém. Quem não me conhece, meu nome é Usana. E hoje nós vamos estar ministrando sobre marcados. E eu, do GC, o pessoal sabe, eu sou muito visual. E eu gosto de dar exemplos que a gente consiga imaginar ou ver, para que a gente realmente venha entender. Porque às vezes as pessoas falam e a gente fica meio, sabe assim, sem estar conectada a tudo aquilo e tudo mais. Então, buscando o Senhor, um exemplo que Ele me deu foi, sabe quando você escora assim alguma coisa aqui no celular, numa mesa, e fica uma marca assim em você? Todo mundo já passou por isso, né? Eu fico muito assim estudando. Quando eu vou ver, meus braços estão cheios de marca. Ou então, quando a gente usa aquela roupa muito apertada, sabe? Que depois que você tira, você vê certinho a marca de onde ela estava, fica vermelhinho e tudo mais. E isso é ser marcado. Para ser marcado pela mesa, você tem que estar perto ou você tem que estar longe da mesa? Em contato íntimo com a mesa, certo? Se você estiver só assim, ela não vai te marcar. Mas se você estiver aqui pressionado por um tempo, ela vai te marcar, não tem como. A nossa pele funciona assim. E com o Senhor é do mesmo jeito. Para ser marcado pelo Senhor, é necessário que a gente esteja em contato íntimo, direto, e por um bom tempo, para que realmente as marcas dele fiquem em nós. Isso. E para que as marcas dele fiquem em nós. E não é somente um contato assim, encostei aqui um pouquinho, saí, não vai marcar. Mas é por um tempo, um tempo, um tempo, um tempo. E o que a gente mais faz? Desperdiçar o nosso tempo com outras coisas, mas não com o Senhor. Então, a gente está sendo marcado por outras coisas, mas não pelo Senhor. Por quê? Porque a gente não está perto dele o suficiente. A gente não está com tempo suficiente na presença dele para realmente ser marcado. E quando a gente é marcado, se você colocar uma moeda e deixar por um tempo, você vai ver certinho o formato da moeda. Quem olhar vai dar para ver até qual era o valor daquela moeda. Se ela é brasileira, se ela não é, porque vai ficar marcado em você. E é o que o Senhor tem para nós. Amém? E é sobre isso que eu quero falar. Porque sem esse contato, não é possível que a gente realmente seja marcado por Ele. E o Senhor deseja que realmente, ao chegarmos perto, ao ficarmos um tempo ali, nós, a nossa pele, quem nós somos, assuma o formato dEle. Porque nós viemos para isso, nós somos cristãos, pequenos cristos na terra. Nós viemos para ser a imagem e semelhança dEle. Mas como ser a imagem e semelhança dEle se não estamos perto? Se não nos deixamos ser marcados, se não gastamos tempo aos pés dele, quantas vezes nós cantamos, né? Que nós queremos desperdiçar as nossas vidas aos seus pés, nós queremos estar neste lugar, nós não queremos ir embora em momento nenhum. Senhor, eu estou aqui e tudo mais, mas aí a gente vai ver ao longo da nossa semana, se a nossa semana tivesse aquela função do celular de atividades e tempo gasto, a gente ia ver pelo que a gente está sendo marcado. E eu vou te dizer uma coisa, querido. As pessoas conseguem ver pelo que você está sendo marcado. Se você, ao conversar 10 minutos, eu não lembro quem falou isso, mas se eu não me engano era o Bud que falava isso, e eu acho que foi o pastor Márcio que comentou sobre isso. Que numa conversa com uma pessoa, em 5 minutos ele descobria se a pessoa tinha uma vida de fé ou não. E não é diferente, gente. Para ser marcado pelo Senhor, se a pessoa é marcada pelo Senhor, fica nítido nela. Vou dar exemplos do nosso dia a dia, amém? João Vitor. Quando você olha para o João Vitor, automaticamente você pensa o quê? Mestre, meu Deus, profeta. Tanto que eu estava fazendo a ministração e eu mandei mensagem para ele quase meia-noite: João, me socorre, vê se isso aqui está certo. Por quê? Porque é uma marca que ele carrega, de ser intenso na palavra, de conhecer as escrituras, de saber. Se você falar, eu não sei onde está tal versículo, o João vai falar, tal versículo está em tal lugar. O pastor Márcio faz isso durante os cultos de domingo. Onde que está, João? Porque é o que ele carrega. E você acha que para ele chegar nesse nível, foi assim? Um dia ele se converteu e a Bíblia baixou download nele, assim, completo, e pronto. Não precisou mais. Não. Quando ele ministrou, ele falou que ele lia a Bíblia dele toda despedaçada. E não é a única que ele tem, porque toda vez que eu vejo o João, ele está com uma Bíblia nova. Por quê? Porque ele gasta a vida dele em conhecer a palavra do Senhor.
E isso marca ele. E a gente consegue olhar para ele e ver nitidamente isso. O João Pedro é o nosso pastor. Ele não gosta muito, mas ele é o nosso pastor. E a gente vê essa marca de amor nele. Essa marca de cuidado. De ele mandar uma mensagem na segunda-feira. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Às vezes ele manda, e aí, tudo bem? A Zana fala, tudo bem. Eu penso, o João vai querer alguma coisa. Ele fala, não, só queria saber como é que você tava. Isso para mim mostra muito pastoreio na vida dele. E ele foi marcado, e ele fala muito isso. Ele não aprendeu isso da noite para o dia. Ele não se converteu um dia, assumiu o dia e falou, pronto, agora eu tenho isso, de ser dedicado com as pessoas, de me lembrar, de me importar e tudo mais. Não. Isso foi construído por tempos e tempos e tempos. Amém? E aí, nós temos pessoas que estão no mesmo ambiente, aqui nós estamos no mesmo ambiente, recebendo da mesma palavra, no mesmo culto, no mesmo horário, na mesma cidade, falando a mesma língua. Mas existem pessoas que se disponibilizam a ser marcados e tem pessoas que não. E na Bíblia, nós temos 2 exemplos maravilhosos sobre isso. João e Judas. Muitos falam de Paulo e tudo mais, grandioso, poderoso, eu sou suspeita para falar, se puder falar, eu só falo de Paulo o tempo inteiro, Paulo de Timóteo, a Luana sabe. Sou apaixonada nisso. Mas João, como ele mesmo se intitula, ele era o discípulo a quem Jesus amava. E Judas também era um discípulo. Vocês concordam comigo que os 2 foram chamados para ser um dos 12? Os 2 caminhavam com Jesus na mesma época. Os 2 recebiam da mesma unção. Os 2 viam os mesmos milagres. A diferença é que um decidiu ser tão íntimo do Senhor e se aproximar tanto do Senhor ao ponto de ficar marcado por Ele. Enquanto o outro olhava só de distância, assim, o coração dele não estava ali. Ele nem queria se aproximar muito para não correr o risco de ficar alguma marquinha, algum rastrinho nele de que ele era de Deus, entendeu? Ele corria nervoso. E aí eu quero falar um pouco sobre quem foi João. Amém? João, como eu já falei, ele era um dos 12, tudo mais. Eu aprendi no Rema que eles eram intitulados Apóstolos do Cordeiro. Maravilhoso, faça o Rema, sua vida nunca mais será a mesma. E ele era conhecido por ser o discípulo amado, porque ele tinha um íntimo relacionamento com o Senhor. E ele também era um evangelista. João escreveu João, 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse, o livro mais profético da Bíblia, que está anunciando e já está se cumprindo, aleluia, já estamos vendo os sinais. E João, ele era essa pessoa. Ele estava ali com o Senhor e ele via as coisas acontecendo. E como eu falei, uma das características que ele tinha é que ele era alguém de confiança de Jesus. Vamos ler lá em João 13, 21 e 26, para vocês abrirem um pouquinho. Vou começar a ler. Se você não achou na sua Bíblia digital, está na física, o Senhor vai te ajudar a achar. João 13, 21 e 26. Depois de dizer isso, contexto. Jesus foi lavar os pés dos discípulos e tudo mais. Ele fez aquele momento tão conhecido na Bíblia, de que ele falar que ele veio para servir, não para ser servido. Pedro fala que não, tudo mais. Aquela coisa que a gente já conhece, que a gente já ouviu bastante. E ele começa a anunciar algumas coisas aos discípulos que vai acontecer. E aí, nós chegamos em João 13, 21 ao 26, que diz: Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês vai me trair. Então, eles olharam uns para os outros, sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal para esse e disse: Pergunte de quem o mestre está falando. Vamos parar ali. Gente, o cara era tão próximo, mas tão próximo, que um dos 12, que também caminhava com o Senhor, falou: Pergunta a você, porque se você perguntar, ele vai falar. Se eu perguntar, eu acho que ele não fala para mim. Esse era o nível, era conhecido, era perceptível. Eles todos viam isso. Essa proximidade, esse amor. Voltando. 25. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é ele? E é aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho, respondeu Jesus. Em seguida,
pegou o pedaço do pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Então, nesse momento, o Senhor contou para João quem seria o traidor. E esse era o nível de intimidade. O João comentou e depois disso eu fiquei imaginando essa cena de eles todos sentados na mesa, sabe? E João sussurrar no ouvido do Senhor: Senhor, quem que é? E ele confiar a um amigo um segredo. E isso é uma das coisas que o Senhor faz com Ana orou. Ele confia aos seus amigos segredos. A Bíblia não fala, né? Nós podemos só imaginar e tudo mais. Mas eu acredito que mesmo que Pedro tenha pedido para João perguntar, o João não contou para ele. Por quê? Porque os amigos do Senhor sabem guardar os segredos do Senhor. Isso é uma das características de ser marcado. Isso é uma das características de caminhar com o Senhor. Quem caminha com Ele sabe o momento certo de falar o que necessita ser falado e também de guardar no coração. A Luana me discipulava desde que eu cheguei na igreja. E eu lembro que ela falava muito para isso, né? Novo convertido, tenho muito aqueles sonhos, aquelas visões, aquelas coisas, nananana, o Senhor fala comigo o tempo inteiro e tudo mais. E eu ligava para ela chorando e falava: Luana, o Senhor falou isso e isso para mim, eu preciso gravar um vídeo, eu preciso contar para todo mundo. E a Luana falava: não, o Senhor vai pensar o quê? Você não é de confiança. Ele te confiou um segredo e você vai espalhar para todo mundo? E aí eu falava: amém, também, amém. Então eu vou guardar para mim. E eu ficava: não, então eu vou te contar só para você. Ela falava: não, o Senhor contou para você, Ele mandou você compartilhar? E eu falava: não. Ela falava: então se contenha dentro de você. E eu falava: amém, tudo bem. Chorava ali com o Senhor, falava: Senhor, todo mundo precisa saber disso. Mas Ele estava me testando, sabe? Ele estava vendo se Ele podia confiar para compartilhar coisas maiores. Se o Senhor compartilha comigo um exemplo, amém? Zana, a Ana Barreto chegou aqui no culto hoje, ela estava triste. Ora por ela, gera um presente e tudo mais. E dá para ela na próxima semana. Tenta mostrar para ela o quanto eu amo através desse presente. Eu chego nela e falo: nossa, você não sabe. Ana Barreto estava péssima no culto. Aí o Senhor falou para mim: compra o presente, dá para ela e tudo mais. Então, vamos orar junto, vamos comprar o presente junto. O Senhor não falou para ela, o Senhor falou para mim. E aí, quando ele precisar de um coração de confiança, não vai ser o meu coração de confiança. Por quê? Porque eu conto tudo para todo mundo. Mas João não. Eu acredito que ele soube guardar esse segredo com ele. Porque eu não vejo na Bíblia nada que diz que Pedro também sabia, ou que algum dos outros sabiam. Tanto que, no final no 27, fala que quando Judas comeu o pão com molho, ele ficou endemoniado. E aí, para não passar vergonha na frente de todo mundo, ele vazou da onde ele estava, foi embora. E aí, a Bíblia fala que os outros discípulos ficaram sem entender, achando que porque ele era quem cuidava do dinheiro, Jesus tinha pedido para ele comprar alguma coisa. Então, eles não sabiam o que estava acontecendo, só o Senhor e João. Amém? O computador não quer deixar eu ministrar. Amém? Além de ser uma pessoa de confiança, não, continuando nisso, para provar que ele era uma pessoa de confiança, em João 19, 25 e 27 diz, é a crucificação de Jesus e tudo mais, e aí no 25 diz, perto da cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã dela, e Marta, a esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a ela, este é o seu filho. Em seguida disse a ele, esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Na crucificação, no momento em que o Senhor estava cumprindo o seu chamado, o seu propósito aqui na terra, ele olhou para João, ele olhou para Maria e pensou, a quem eu vou confiar a minha mãe? A quem eu vou confiar essa pessoa que é importante para mim? E uma dessas pessoas, e essa pessoa foi João, amém? Ele olhou e aí João podia só ouvir e falar amém, Senhor, mas cuidar de Maria ali, ver como ela estava, mas não. Ele levou tão a sério aquilo que o Senhor tinha dito, que ele levou ela para morar dentro da sua casa, para ter certeza de que ela estava sendo bem cuidada. Por quê? Porque o próprio Senhor confiou isso a ele.
mais uma característica, mais uma prova de que João era realmente alguém de confiança do Senhor. Alguém com quem ele podia contar num momento tão difícil. Amém? Agora sim, outra característica é que ele propagou o Evangelho. Amém? Ele era alguém que anunciava o Evangelho. Lá em Apocalipse 1:4, João está na ilha de Patmos, ele foi isolado e tudo mais. E ele fala: após anunciar o Evangelho e sofrer tamanha perseguição, eu fui colocado nessa ilha e tudo mais. O Senhor me confiou para começar a escrever o livro de Apocalipse. Então, João também era alguém que anunciava o Senhor, anunciava tudo aquilo que Jesus tinha feito aqui na terra, porque ele viu com os próprios olhos, ele viu tudo aquilo que o Mestre fez, e ele também pôde participar de diversos momentos, como os outros discípulos, fazendo aquilo também. Então, ele não se amedrontou ao ponto de ele ser perseguido e ser isolado, exilado numa ilha distante para morrer ali naquele lugar. E até naquele lugar, Deus olhou para ele e viu um coração confiável, a ponto de dar para ele o livro de Apocalipse para ele escrever. Então, duas características muito importantes que nós precisamos ter como João: confiável e alguém que não tem medo de anunciar o Evangelho. Porque hoje em dia, a gente tem muito acesso a muita coisa, e eu sempre vejo algumas ministrações de jovens, eu sigo muitas outras igrejas para acompanhar mesmo, né, o que eles estão fazendo, às vezes pegar algumas ideias e tudo mais. E eu estava vendo algumas pessoas banalizando, sabe, a graça, banalizando a crucificação, banalizando tudo aquilo que o Senhor fez, porque está tudo bem, porque o Senhor é amor, então está tranquilo, não precisa. Mas o importante é se você ama, o importante é se você está feliz. Gente, quem foi que falou que o Evangelho foi... Deus te chamou para você ser feliz? Com certeza, mas Ele falou: tem de bom ânimo, porque no mundo tereis aflições. Ele chamou a gente para um lugar de completa renúncia. Ser um pequeno Cristo na terra é fazer o que Ele fez. A renúncia dele foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que Ele morreu numa cruz. Por pessoas que não mereciam. Por pessoas que colocaram Ele naquele lugar. O Evangelho é um evangelho de renúncia. É um evangelho de sacrifício. É um lugar onde você vai estar aqui, o Senhor vai te abençoar, com certeza. O Senhor, Ele vai te dar muitas alegrias, Ele vai te fazer forte nele, mas Ele também vai dizer: me dá isso aqui. Me dá. E se você ficar nessa batalha com Ele de não dá, não dá, não dá, Ele não vai conseguir te anunciar coisas maiores. E o que eu tenho acompanhado, e eu tenho certeza que vocês também, é essa banalização. Essa pessoa em específico que eu estava vendo, estava comentando, eu não gosto muito das coisas que ele fala, mas algumas coisas ele está correto. Não vou lembrar o nome dele agora, mas ele é um influencer jovem aí, cristão. E aí ele estava falando do Café com Deus Pai, que virou moda, todo mundo comprar o livro Café com Deus Pai e postar lendo todo dia com o seu café da manhã, o seu ovo mexido, o seu café com leite, entendeu? Uma Aline Barros tocando no fundo. Desse jeito, uma mesa branca para simbolizar assim o quanto essa pessoa ela é espiritual. Aí você passa o próximo stories dela, ela tá lá na balada, ela tá lá tomando um gin, ela tá lá fazendo toda sorte de maldição. Mas o Café com Deus Pai estava garantido. E ele estava falando disso, que, cara, é bacana as pessoas estarem lendo o Café com Deus Pai, que tem verdades da Bíblia, é bacana. Mas esse é o verdadeiro evangelho? É realmente o que Cristo veio anunciar? É realmente o que Ele nos convidou para fazer? Não é. E as pessoas acham que está tudo bem. Então, esse influencer falou, é como se a gente teve uma estratégia certa para atrair as pessoas. Só que essas pessoas ainda estão na porta do templo, elas não entraram. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei: Senhor, realmente, a gente baixou o nível para falar: tá tudo bem, você pode ficar aqui, tá tranquilo e tudo mais. Só que, sim, venha como você está,
aqui está tudo bem, você vai ser cuidado, você vai ser amado, toma o seu café com Deus Pai para você ler durante o dia. Aleluia. Mas venha também orar, venha renunciar, venha entregar coisas ao Senhor. Gente, talvez eu fuja um pouco agora da palavra, mas tudo é um propósito. Quando eu me converti, de verdade, porque eu estava na igreja desde os 12 anos de idade, fazendo toda a sorte de coisa errada que existe. E dançando no culto domingo à noite, muito feliz, muito que bem, muito que plena. Até os meus 19 anos, quando depois de uma situação, enfim, eu saí da minha antiga igreja há muito tempo. E aí, com 19 anos, eu rompi um relacionamento, eu estava assim, acabada, destruída. Assim, olha, sobrou nada. E aí eu fiquei na casa da minha tia, porque minha tia estava preocupada comigo. Ela falou, nossa, você está muito triste, vem para minha casa, vem passar uns dias aqui comigo, e para você ver se você dá um ânimo. E aí a minha avó e a minha prima, minha avó que está aqui, maravilhosa, que trouxe a família inteira para o Verbo da Vida, muito obrigada. E a minha prima, a Ellen, me convidaram para vir numa terça. E eu vim, né? Aqui meio despretensiosa, não tinha nem roupa. E minha avó falou, não, a gente arruma. Põe aqui uma calça minha, uma blusa da Ellen, vambora, vai dar certo. E aí eu vim. E aí o Senhor me encontrou, tudo mais. Nanana. E aí eu achei que seria como foram das outras vezes. Eu vou ir na igreja de vez em quando, a igreja é até longe da minha casa, né? Como que eu vou ir? Eu nem vou ir. Mas foi bacana, foi uma experiência bacana e tudo mais. Na quarta-feira, eu acordei. Gente, eu não sei explicar, só o Senhor mesmo, assim, sabe? Uma coisa completamente diferente dentro de mim. Eu cheguei na minha mãe e falei, eu não sei o que a gente vai fazer, mas eu fui numa igreja, lá no Tiradentes, eu morava lá em Los Angeles, e eu quero continuar indo lá. E aí eu não sei o que vai acontecer. Diz a Ellen que tem culto de jovens no sábado, eu quero ir, e eu não sei, vamos ver. Minha mãe falou, não, vamos dar um jeito. Eu falei, amém. Vim. Com o passar do tempo, eu estava ainda com aquele pensamento, vai ser como foram das outras vezes, uma coisa assim bem tranquila, bem light, vou continuar tendo a minha vida, tendo os meus amigos, fazendo o que eu quero, e aí eu vou na igreja. Aí o Senhor, num devocional, que eu aprendi aqui o que era devocional, me falou, renuncie todos os seus amigos. Limpe o seu Instagram, exclua todo mundo, deixa só o pessoal da igreja, até da sua família, quem não edifica nada, quem só posta bagaceira, tira todo mundo e fica só com o pessoal da igreja e algumas pessoas específicas. Rompe contato completamente com os seus amigos. Eu pensei, meu Deus, vou ficar sozinha, vou ficar sem ninguém. Mas eu obedeci. E ao obedecer isso, o Senhor foi me pedindo outras coisas e outras coisas e outras coisas. Quem me conhece sabe que renúncia é uma coisa que o Senhor me pede muito, Ele fala muito comigo sobre isso. Todo mundo que vem orar por mim fala, o Senhor está falando mais renúncia, eu falo mais renúncia, amém. E esse é o evangelho que o Senhor quer. Ele não quer saber se a Luana tem uma amiga que, cara, que amiga fofinha, que amiga maravilhosa. Mas aí a Luana fala, olha, eu vou no Dínamo sábado, e ela fala, nossa, mas é meu aniversário, você não vai no meu aniversário? Que igreja é essa que não deixa você ir no meu aniversário? Não, o que é isso? De jeito nenhum. Ou então, pra que você vai lá? Para. Não precisa disso, fica tranquila. Vamos sair, você não vai beber? Tudo bem, você não precisa beber. A gente senta na mesa com a gente pede um negócio pra você. Os meus amigos eram assim. E eu falava, não, mas eu não vou. Não, mas vai lá com a gente. Eu falava, eu não vou. Não, a gente vai te buscar, se arruma, 10 minutos eu tô na porta da sua casa. Eu falava, não vem, eu não vou. E precisou romper. Eram pessoas ruins? Não. Mas elas não estavam caminhando para o mesmo propósito que o meu. Eu estava caminhando dia após dia para um lugar onde eu ia encontrar um Senhor que ia me marcar para o resto da minha vida. E para isso era necessário que as outras coisas que estavam próximas a mim saíssem. Porque como que ia ficar o Senhor e a balada e os namoros e as roupas curtas, aleluia, irmãs, e tudo mais? Como que ia ficar tudo isso? Não tinha como. Eu precisava me desfazer de tudo isso para então ir de encontro a alguém que ia mudar a história da minha vida. E esse é o evangelho. Era isso que João tinha, era isso que Pedro tinha, era isso que Paulo tinha. Eles conheceram um Deus, eles conheceram um Jesus, que quando eles olharam para ele, falaram, cara, nada disso importa mais.
toda a minha vida, tudo que eu tinha, tudo que eu fazia, os meus amigos, a minha família, nada disso importa mais, porque eu encontrei alguém. Eu encontrei alguém que vai me mudar, alguém que vai me transformar. E recentemente o Senhor tem me levado, sabe, a desejar isso, a orar e falar: Senhor, me mostra o que os grandes homens viram, ao ponto de eles estarem numa cruz e falar: não, não me ponha assim não, porque eu não sou digno de morrer que nem ele, vocês não têm noção o que ele fez por mim, por favor, inverte. Pode me pôr de ponta cabeça, não tem problema, mas você não está entendendo. Isso para mim não é nada. Nossa, mas Paulo foi apedrejado, foi jogado na rua. Ele estava como morto. Mas o que ele viu era tão forte, marcou tanto ele, que ele levantou daquele lugar e ele foi anunciar o evangelho. E aí a gente, hoje, tantos mil anos depois, às portas da vinda de Jesus, não quer renunciar a nada. A gente não quer se mostrar uma pessoa de confiança. A gente não quer propagar o evangelho, porque Deus me livre de descobrirem que eu sou crente. Vou contar um negócio para vocês, que os meus amigos provavelmente estão vendo agora também. Eu converso na faculdade com 4 pessoas. Dentre eles, uma é cristã, 2 não são. E todas as vezes que eu e essa minha amiga, a gente está compartilhando das coisas que o Senhor fez na nossa vida e tudo mais, os testemunhos, né, o Senhor impulsionando. Ou às vezes a gente chegava na faculdade, o pessoal falava: vamos lá tomar uma coca, e aí ela falava: não, eu estou de jejum. E eles ficavam: ai, nossa, credo, que coisa é isso, jejum, não. Eu falava: isso, amiga, então eu vou fazer jejum com você hoje também, vamos embora. Vai dar certo. E esses amigos, eles, depois de um tempo, eles entenderam. Mas logo no início da faculdade, todas as vezes que a gente falava de Jesus, eles faziam uma piadinha. Todas as vezes que a gente falava que a gente estava na igreja, eles faziam uma gracinha. Até que um dia, a gente se posicionou e falou: olha, a gente não vai deixar de ser crente, mas a gente pode deixar de ser amigo de vocês. Vamos estar revendo as coisas, ou vocês vão continuar com esse posicionamento e a gente não vai mais conversar, porque eu não quero estar perto de pessoas assim, ou vocês vão começar a rever e entender algumas coisas. E aí, hoje em dia, uma delas aceitou Jesus, está na igreja, lá na El Shaddai, aleluia. O outro a gente ainda está orando, jejuando, crendo com fé. Mas eles entenderam que o meu posicionamento não vai mudar. Eu não vou aceitar que façam piada de quem eu sou. Eu não vou aceitar que façam piada de quem morreu por mim. Mas, para mim, é muito, 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 muito fácil parar de falar com você. Porque se você não consegue entender o meu posicionamento, se você não consegue entender que eu sou cristã, sim, de verdade, não tem por que a gente estar perto. Não tem por quê. E, muitas vezes, nas escolas e nas faculdades, a escolha é o contrário. Então, eu vou parar um pouco de falar de Deus, eu vou parar um pouco de falar que eu faço jejum, que eu estou na igreja e tudo mais, para esses meus amigos me aceitarem. Para não ficar um clima chato na rodinha. Ou até mesmo a gente se junta com eles e faz as piadas também. Ah lá, crente. Ah lá, não sei o quê. Ah, não, porque aquele ali, não. E a gente está aqui no sábado, sentado ouvindo a palavra do Senhor. Mas na segunda-feira na escola a gente se esconde e se junta com quem está brincando com o nosso Deus para não se sentir rejeitado. Meu irmão, o que tem você ser rejeitado pelo mundo? O Senhor te aceitou, você quer coisa melhor que isso? O Rei da Glória. O Rei da Glória aceitou você. E você está preocupado se um Enzo da vida vai zoar você na escola? Você está preocupado se a Maria no dia seguinte não vai querer olhar na sua cara? Não ligo, não me importo. O que eu quero viver para o meu Senhor. E é isso que eu tenho buscado. E é isso que os discípulos tinham. Amém? Porém, um deles, apenas um dos 12, decidiu não se aproximar. E esse era Judas, o traidor. Judas, ele também foi escolhido, ele também foi chamado para caminhar. Ele estava presente em diversos milagres, em diversas
curas, quando o Senhor expulsava os demônios e tudo mais, quando ele caminhava e curava os cegos, quando a multidão apertava, oprimia ele, Judas estava lá. Mas ele se colocou numa posição tão distante que mesmo que o próprio Jesus estava lá, ele não conseguiu se deixar ser marcado. Ele não quis se aproximar desse Deus. E por conta disso, ele se tornou quem nós conhecemos como Judas o traidor. E eu também coloquei 2 características de Judas que me chamaram muita atenção. A primeira é que Judas, ele era ladrão. E eu quero me ater muito a isso, que você vai entender mais pra frente. Judas, ele era um ladrão. Amém? Lá em João 12, do 4 ao 6, diz: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Essa história é de quando Maria Madalena, né? Certo? Eu sempre confundo as Marias. Derramou aos pés do Senhor um perfume tão caro, mas tão caro, mas tão caro, que algumas versões falam que era o valor de 1 ano de salário. Era uma coisa muito preciosa. E Judas, vendo aquela situação toda, falou: ai, para que fazer isso? Por que não vendeu, deu aos pobres? Que desperdício é esse? Mas por que ele fez isso? Como a Bíblia fala, não porque ele era interessado em ajudar os pobres, mas porque ele queria uma parte daquilo para ele. Ele olhou para aquilo que era caro e falou: meu Deus, como que eu não vou tirar um pedaço disso? Meu Deus, não, eu imagino que ele falava: meu Deus. Mas assim, como que eu não vou tirar um pedaço disso? Eu preciso de um pouco desse dinheiro. E como eu já falei muitas vezes, ele era traidor. E algo que me chamou muito a atenção, de Mateus 26, 14, 15, que diz que Judas foi lá nos sacerdotes e falaram: eu vou entregar Jesus. Quanto vocês me oferecem por ele? E sabe o que me chamou a atenção? Eu já li diversas vezes esse versículo, já leram diversas vezes. Mas que, lembra que ele era ladrão? Que era ele que ficava com o caixa do ministério de Jesus? O ministério de Jesus era extremamente próspero, eu tenho certeza disso. Que não faltava nada. Nada. E que com certeza tudo que entrava ali naquele saco de moedas e tudo mais, tudo que eles ofertavam, era Judas que administrava. E ele tirava uma parte para ele. Vocês acham que o valor pelo qual ele vendeu Jesus não se pagaria depois de um tempo? Se ele continuasse roubando dinheiro? Então ele não entregou Jesus. Obrigada, Gabi. Ele não entregou Jesus por dinheiro. Por quê? Porque se ele fosse pensar pelo dinheiro, ele ia continuar roubando. Porque o que entrava, com toda certeza, era muito maior do que pelo que ele vendeu, as 30 moedas de prata que ele vendeu Jesus. E se ele continuasse mais tempo caminhando com o Senhor, com toda certeza, muito mais dinheiro ia entrar e muito mais recurso ele podia tirar. Ele podia fazer a vida dele com aquele dinheiro. Mas ele não vendeu Jesus pelo dinheiro. Ele vendeu Jesus porque ele não amava. Ele tinha inveja, enfim. Pensem o que vocês quiserem. Mas o fato é, ele não tinha um amor por Jesus. Como João tinha, como os outros tinham. Ele não olhava para aquele homem que fazia tantos milagres com amor no coração. Por quê? Porque não foram os sacerdotes que foram atrás de alguém e disse: vocês não querem me entregar ele, que eu vou dar uma quantia para vocês? Judas foi lá procurar. Por quê? Porque no coração dele, ele queria que Jesus morresse. E eu sei que ele era o filho da perdição, tudo isso foi para que nós fôssemos salvos e tudo mais. Mas um fato é, ele decidiu assumir esse lugar. Ele decidiu assumir o lugar em que ele trairia Jesus, sim. Mas esse lugar tão distante, ao ponto de ver Cristo morrendo na cruz, não ser nada para ele. Porque, é um homem. Ele faz umas coisas, mas é um homem. O que tem ele morrer? Por que ele tem que ser tão exaltado? Por que ele tem que ser tão engrandecido? E muitas vezes, nós assumimos esse lugar de não amar o Senhor aqui. Por que o Senhor tem que ser tão referenciado?
Por que a gente tem que fazer tanta coisa assim? Por que eu não posso fazer isso, fazer aquilo por causa desse Senhor? Por que as pessoas estão indo para lugares de acesso difícil, né? Acesso criativo, isso, tá? Não tô lembrando a palavra certa. Pessoas estão indo para lugares de acesso criativo, anunciar a palavra, a ponto de morrer. Por que tudo isso? Não precisa, gente. Ai, isso aí é besteira. Eu acho que até é drama. É assim, uma coisa assim tão desnecessária. Bem lá no início do Dínamos, quando eu cheguei, no caso, no início, meu início, né, no caso. Eu lembro que o Diego mandava pra gente umas coisas assim, bem difíceis de fazer. Uns jejuns sobrenaturais, umas coisas assim, que só pela graça. Teve uma vez que a gente dormiu aqui na igreja para não perder o devô de manhã. A gente dormiu no ar-condicionado. Gente, para mim esse dia é muito icônico. A gente dormiu, os meninos na sala de baixo aqui do pastor. Para mim, os meninos dormiram no sofá, mas os meninos dizem que eles dormiram no chão. E a gente, as meninas, fomos lá para cima. A gente pegou, sabe aqueles tatames de criança? Uniu um no outro, que não eram muitos também. Eu acho que tinha uns 4 ou 5 só. Pegou lençol de berço e se cobriu assim, ó, para tentar dormir. Mas por quê? Porque a gente não queria correr o risco, como o Diego falou. Gente, vocês vão correr o risco de ir para casa, dormir, não conseguir chegar para o devô? A gente falava de jeito nenhum, vamos dormir aqui, não vamos. A Ellen nem dormiu, não vamos nem dormir. Por quê? Porque eu quero estar nesse lugar. E algumas pessoas falavam, eu acho que vocês forçam demais. Eu acho que... Gente, eu ouvia muito isso. Eu acho que vocês forçam demais. Eu acho que nem precisa de tudo isso. Mas pra gente, aquilo não era um sacrifício. Era assim... O que é não dormir na minha casa, no conforto do meu lar, pra estar aqui de manhã? Pra gente, aquilo era assim, sensacional, era maravilhoso. E o devô foi poderoso também, supriu todas as nossas expectativas. Mas a gente estava nesse lugar, sabe assim, de não importa, não vou dormir, não vou para casa, vou chegar aqui. Gente, a gente chegava aqui, o banheiro das meninas, quando era ali ainda, era um caos, que a gente chegava aqui 2 horas da tarde, a gente tomava banho na igreja, às vezes na pia, pegava o canequinho assim, ó, tomava banho. O Bruno fez uma cara. É verdade, por quê? Porque o banheiro daqui de baixo estava lotado, a gente ia lá para cima tomar banho na pia, assim, ó. Por quê? Porque a gente chegava aqui na igreja cedo e a gente estava tão envolvido com tantas coisas e a gente não queria correr o risco de ir para casa, desanimar e não estar no culto à noite. Essa era a nossa paixão. Só que hoje, olhando para mim, às vezes eu me pegava pensando, cara, hoje é 4 horas da tarde, eu tenho que me arrumar 3, eu tenho que sair 3h30, e andando, eu acho que não compensa, eu acho que eu nem vou no GC hoje, porque é só um dia mesmo, tá tudo bem. Então, muitas vezes a gente entra nesse lugar, sabe, de banalizar, de, o que é isso, pra que tudo isso, por que o Dínamos acaba tão tarde? Por que tanto mover? Por que mais uma música? Por que vai me prender aqui mais um dia para o irmão ali receber uma oração? E se for o último dia da vida daquele irmão? E se naquele dia, aquela pessoa chegou aqui e falou, olha, para mim deu, acabou. Depois de hoje eu vou sair daqui, eu vou cometer um suicídio. E aí a gente, crente velho, que devia estar reverenciando a presença, que devia estar intercedendo pelos nossos irmãos, que devia ter o prazer de estar na casa do Senhor, está olhando para o relógio. Porque o Diego não entrega logo. Porque o João Pedro não encerra. Porque mais uma oração. Porque mais um louvor. Porque não sei o quê. Não. E, gente, vocês acham que caminhar com Jesus naquela época era fácil? Eles não tinham carro, eles não tinham nada, eles iam a pé, eles voltavam a pé, eles caminhavam por cidade em cidade, dormiam onde davam. E aí você acha que hoje você, o alecrim dourado do Senhor, não vai passar por nada, não vai ter que sacrificar nada, tá tudo bem, eu não preciso, eu estou bem, eu já aceitei Jesus, eu já fui salvo. Então, para que tudo isso? Para quê? O João falou que a gente vai fazer vigília? Não vou dormir. Aí o indivíduo está lá, 2 horas da manhã, maratonando a série.
O pastor falou pra gente chegar aqui 8 horas da manhã, não vou. Aí a criatura foi dormir 6 horas da manhã jogando. Mas, o Senhor, pra quê? Pra quê? E muitas vezes eu acredito que foi isso que, sabe assim, moveu tantas pessoas, sabe, a saírem da presença do Senhor. Do porquê, do pra quê. Isso que inflamou o coração das pessoas. Do porquê, do pra quê, do não precisa. Mas você não vê na Bíblia os heróis falando que os heróis da fé e tudo mais, os apóstolos e tal, falando que não iam fazer alguma coisa porque não tinha necessidade. E a gente gosta de pegar os exemplos da Bíblia e falar, mas era tanto tempo atrás, outro contexto, eles não tinham o que a gente tem hoje e tudo mais. Aquilo lá ficou para trás e tal. Tudo bem. O fundador do nosso ministério saiu do país dele para uma terra que ele não conhecia, que ele não falava a língua, que ele mal sabia onde ficava, com tudo que ele tinha, com a esposa dele, e veio cumprir uma ordem do Senhor. E por conta disso, nós estamos aqui hoje. Tantos missionários estão espalhados pelo mundo. Por quê? Porque ele decidiu sair desse lugar de conformidade e entrar nesse lugar de realmente dar ao Senhor aquilo que o Senhor estava pedindo a ele. Sacrificar o conforto da casa dele, a língua dele, os costumes dele, os familiares, porque provavelmente ele tinha familiares lá que ele não trouxe junto, veio só ele, a esposa e os filhos, eu acho. Isso, vocês ouviram o que o João falou? Beleza. E eles vieram. Kenneth Hagin, gente, se você ler os livros do Kenneth, você vê quantas renúncias ele teve que fazer ao longo da caminhada dele. Quantas coisas ele teve que abrir mão. Eu lendo os livros, diversos livros, ele falava, e eu não queria estar naquela tal igreja, pastoreando aquela igreja, mas o Senhor falou, você vai. E por obediência eu fui. Ou então, eu amava aquela igreja, eu amava pastorear lá, mas o Senhor falou, agora pega suas coisas, deixa essa casa pastoral, o salário é melhor, não importa, vai para outro lugar, porque é lá que eu te quero. São pessoas que hoje edificam a nossa fé, são pessoas que hoje escreveram ensinamentos que a gente aprende com eles. E tudo isso foi construído por renúncia. Mas, Osana, o que isso tem a ver com ser marcado? Tudo. Porque se a gente não se disponibiliza a estar nesse lugar de proximidade, se a gente não se disponibiliza a estar nesse lugar de deixar o que for necessário para passar tempo com o Senhor, para dedicar tempo ao Senhor, como nós queremos ter as marcas do Senhor em nós? Como nós queremos aparentar Ele aqui na terra? Como nós queremos? Não faz sentido, é impossível isso. A gente já acordou que para ser marcado é necessário estar próximo por um bom tempo. E o evangelho, como eu já falei, é um evangelho de renúncia. Se você não renunciar, meu irmão, você vai ficar sempre aqui no raso. Sempre aqui no raso. E renúncia não é para ser confortável, não é para ser fácil, mas é necessário. Eu já estou encerrando, amém? Mas eu gostaria de ler Gálatas 2:20, que diz: assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. A Bíblia fala que quando nós aceitamos a Jesus, a gente não vive mais a nossa vida. E o que é viver a minha vida? É viver o que eu quero. É fazer o que eu quero. É escutar o que eu quero. É ler o que eu quero. É assistir o que eu quero. É comer o que eu quero. Porque, mais um testemunho, no final do mês passado, o Senhor me pediu um jejum que eu nunca tinha feito, que era um jejum de café, como o João Vitor sempre me orientava a fazer, e eu nunca quis. Porque eu bebo muito café, gente, todos os dias. Na minha casa faz café de hora em hora, assim, uma coisa... Toda hora tem café. E meu pai chega do serviço, é café, café, café. E de açúcar. E fazer jejum de açúcar... te limita a muitas coisas. Você não pode comer muita coisa porque vai açúcar. Você não pode beber muita coisa porque vai açúcar. E quando o Senhor me pediu esse jejum, eu pensei assim: nossa, mas
eu acho que não precisa ser de açúcar. Se for só de doce, já está valendo. Porque doce, né, gente? Doce tudo bem. Mas o Senhor me pediu um jejum de açúcar. Eu precisava entender que eu não poderia consumir aquilo nesse tempo. O Senhor me deu um prazo. Mas e se chegar no dia que eu vou entregar o meu jejum, o Senhor falar, não, estende mais um mês. Eu vou falar, não vou. Não quero. Não, gente. Viver a vida de Cristo é entender que agora, se Ele falar para você, faz isso, faço isso. Se Ele falar, pega suas coisas, arruma tudo e vai para tal país. Que dinheiro Ele provê. Mas eu não... Qual é a desculpa para não renunciar? Qual é a nossa desculpa para não abrir mão do que a gente gosta? Qual é a nossa desculpa para não matar a nossa carne? Qual é a nossa desculpa do dia de hoje para não entregar o nosso melhor para o Senhor aqui hoje? Ai, mas eu treinei perna hoje, Senhor, o Senhor sabe, não dá para ajoelhar. Ajoelha, irmão. Aleluia, o Senhor te fortifica. Nunca mais eu não... Vambora. O Senhor pediu o quê para você? Por que o seu coração não está 100% nesse lugar? Por que as coisas te prendem muito mais do que ser alguém em quem o Senhor confia? Ser alguém que Ele conta os segredos dEle. Ser alguém que chegou tão próximo, mas tão próximo, que as pessoas olham e falam assim, já não sei mais. Já não sei mais quem vive. Se sou eu, se é Cristo em mim, não sei. Por quê? Porque para mim esse lugar de renunciar pelo Senhor é muito mais importante. E é lógico que eu ia falar de renúncia. Como eu já falei, o Senhor só fala comigo sobre isso. E muitas vezes, eu me coloco nesse lugar, eu ficava apegada a renunciar coisas assim, que todo mundo deveria renunciar. Por exemplo, Senhor, eu vou renunciar uma série para uma ministração. Eu vou renunciar um pecado, não vou fazer isso porque eu amo o Senhor. Eu não vou andar com fulano porque... Não. O Senhor... Chega. Todo mundo aqui é crente maduro. Chega. Qual é a renúncia de verdade que o Senhor quer de você? Talvez o seu maior sonho. Mas como assim, Senhor? Eu não vou casar? Não vai. E aí? Não vai. E aí? Vai pegar suas coisas e vai embora? Vai falar que não quer mais? Vai jogar tudo no chão? Vai fazer birra? Vai fazer o quê? Eu quero viver o que o Senhor tem para mim? Eu quero. Eu quero ir para as nações? Eu quero. E eu sei, como a Clarinha falou, que eu vou pisar lá um dia. Mas hoje o Senhor me pediu o meu casamento. Muitos já sabem dessa história. O Senhor me pediu o meu casamento. E para mim, o meu casamento era o meu maior sonho. Era algo que eu idealizava desde criança. O vestido, a festa, a aliança. Eu tinha uma pasta no Pinterest só de ideias para casamento e tudo mais. E eu pensava assim, vou fazer minha faculdade, vou terminar minha faculdade, vou embora de Campo Grande, porque eu sei, vou fazer tal coisa, vou conhecer a pessoa com quem eu vou me casar, e a gente vai casar, e aí a gente vai para as nações. E o Senhor falou, tá, me entrega. E aí tudo que eu tinha planejado, toda aquela vida programada e tudo mais, eu tive que refazer. E começar a perguntar para o Senhor, tá, Senhor, então como que vai ser agora? O que o Senhor quer? E, gente, não pensa que esse tipo de entrega, uma entrega assim, tudo bem, Senhor, eu choro aqui, eu ajoelho aqui, eu entrego aqui, acabou, depois eu posso pegar de volta, guardar no meu coração, porque um dia o Senhor vai me devolver. Não. Esse tipo de entrega de sonhos, de entregas assim, de renúncias, assim, nesse nível, é um nível que Ele vai te lembrar sempre. Lembra que você renunciou isso. Um dia eu estava no ônibus voltando para casa. E eu estava sem o meu fone, eu estava sem bateria. Aí eu comecei a pensar e conversar com o Senhor e tudo mais. E aí, o ônibus passando, eu vi uma casa, a coisa mais linda, assim, a casa. Aí eu falei, Senhor, quando eu casar, eu quero uma casa assim. Aí você falou, que casamento? Aí eu falei, amém, Senhor, verdade, que casamento. E aí, depois de um tempo, eu conversando com algumas pessoas, alguém falou assim, relaxa, Ele te devolve. E eu podia pensar, nossa, realmente, Ele vai me devolver, né? Porque jamais o Senhor me pedirá meu casamento. Ele sabe o tanto que eu quero isso. Só que na hora, veio no meu coração, não, Ele não me entregou de volta. Se voltar, amém, glória a Deus.
quero. Mas se não voltar, glória a Deus também. Eu quero também viver o que o Senhor tem para mim. Agora, viver uma vida de que eu vou entregar para o Senhor isso agora, Ele vai me devolver e eu vou continuar vivendo a vida que eu quero. Isso não é uma vida de renúncia. Isso não é uma vida de entrega. Isso não é uma vida dos amigos do Senhor. Isso não é uma vida de alguém que o Senhor pode ver com confiança. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor está chamando a gente para um nível muito maior. Muito maior. Chega de viver nesse rasinho. Chega de viver nessas coisinhas assim, sabe? Chega de viver nesse lugar em que eu faço o mínimo, esperando que o Senhor me dê tudo em troca. Ah, Senhor, eu vou fazer só isso aqui, mas eu quero que o Senhor faça isso aqui, para mim, porque eu fiz isso aqui. Então o Senhor tem que fazer isso aqui. Mas a verdade é que eu tenho que fazer tudo para Ele sem esperar que nada me volte. Ah, mas se eu for para Campina Grande, como a Luana foi, passar um ano lá aprendendo, conhecendo aquelas pessoas, vivendo o que muita gente, eu inclusive, quer viver, de estar lá na sede, perto daquelas pessoas e tudo mais. Nananana. E aí o Senhor fala, volta. A Luana fala, não vou voltar, porque eu já vim para cá agora, demorou para mim vir para cá, foi difícil para mim vir para cá, e agora eu vou voltar, não vou. Eu pensaria assim, confesso. Mas não foi o que o Senhor tem para você, irmão. E aí? Tá na hora da gente entender que quando o Senhor nos pede algo, a gente não tem que fazer porque Ele vai dar alguma coisa em troca. Ou a gente não tem que entregar alguma coisa esperando que eu vou virar as costas e Ele vai me dar. Às vezes pode acontecer realmente do Senhor apenas querer provar o seu coração. Será que você estaria disposto a me dar isso? E aí você entrega, o Senhor fala, amém. Eu entendi, você estava disposto, toma de volta. Mas às vezes o Senhor vai falar assim, me dá. E você vai falar, mas tá bom, eu dou, e o Senhor devolve. O Senhor fala, não vou devolver. Você me deu, é meu agora. Se eu quiser te devolver, se tiver nos meus planos te devolver, eu vou devolver. Mas se não, você vai ter que viver a sua vida sem isso. E pode subir. E para hoje, o que o Senhor me mostrou foi isso. Que se a gente realmente quer viver o que Ele tem para 2025, se a gente realmente quer viver o que o Senhor vai começar a fazer no Dínamos, porque Ele já está fazendo, e é só o começo, é só um pedacinho daquilo que Ele vai fazer ao longo desse ano, das pessoas que vão chegar aqui, do que Ele vai fazer na nação. Se eu realmente quero ser um participante, se eu quero ser alguém de confiança do Senhor, que escuta os segredos do coração dEle, a quem Ele chama e Ele conta e Ele confidencia, alguém que Ele chama para participar, alguém que está disponível para viver tudo o que Ele tem, é necessário que hoje renúncias sejam feitas. O Ministério de Louvor vai ministrar e você pode ficar livre, você pode ajoelhar, ficar em pé, enfim, seja livre, irmão. Mas você vai perguntar para o Senhor, Senhor, qual é a renúncia que o Senhor quer de mim? Não a renúncia que eu vou te fazer, porque às vezes a gente fala assim, eu fazia muito isso também. Senhor, momento de entrega, vou entregar isso aqui para o Senhor, mas o Senhor não estava me pedindo isso. Ele recebe a nossa entrega e tudo mais, mas não é isso que Ele quer. Ele quer as entregas que a gente nunca teve coragem de fazer. Se Ele pedir o seu casamento hoje, para quem é solteiro, é claro, você tem coragem de entregar? Se o Senhor te pedir seu emprego, falar, sai do seu emprego, pede as contas, que eu quero você 100% para a minha obra, você vai fazer? É esse tipo de entrega que o Senhor está requerendo de nós. Porque o que Ele quer depositar dentro de nós, é necessário que a gente tenha as coisas, sabe, assim, com mãos leves, sabe? Sem ter as coisas como preciosa. Porque quando Ele voltar, tudo isso vai ficar para trás. E tudo que Ele quer é que a gente se aproxime dEle. E que a gente esteja próximo dEle. E que a gente se deixe ser marcado por Ele. Porque quando Ele voltar, casamento não importa. O seu trabalho não importa. O seu cargo não importa. Nada disso vai ter valor. Amém? Então, enquanto eles ministram, comece a perguntar para o Senhor, Senhor, qual é a entrega que o Senhor deseja de hoje? E provavelmente você vai ouvir coisas que você não queria ouvir. E o Senhor vai te pedir coisas que talvez você não estava disposto a entregar para Ele. Mas essa é a noite de romper com isso.
e entregar aquilo que o Senhor está pedindo, para que Ele realmente manifeste o sobrenatural na sua vida. Você pode decidir permanecer como você está. Você pode decidir não fazer essa oração. Mas é uma escolha sua. Amém? É uma decisão sua não se aproximar nesse nível. Amém? Bendito em tua presença, só quero estar sentado aos seus pés e me prostrar neste momento.